Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui gravando mais um GUniCast, esse podcast que é realizado pelos jovens da GUni, junto com o programa Pacto, né? Participação Cívica, Transformação e Oportunidades. E hoje a gente está aqui para fazer a sessão 1 e 2 dos jovens de 15 a 17 anos, que vai falar sobre análise de situações e problemas que afetam adolescentes e jovens e a comunidade. O tema era muito grande, então eu tive que pegar aqui a cola do celular. Mas aí a gente, para falar sobre esse tema tão importante, hoje a gente convidou essa que também já foi adolescente, jovem da nossa instituição aqui da associação, para falar um pouco sobre essa temática, né? Então, quero primeiro agradecer a Suelen por ter vindo hoje e agora eu deixo o espaço para você se apresentar, né? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Olá a todos, meu nome é Suelen Custódio, eu já fui criança, apadrinhada aqui, adolescente, e acho que todo adulto já passou por essa fase, né? Sim, E aí é difícil de compreender tudo que a gente está passando. Quando a gente está passando pelos problemas, quando a gente é adolescente, a gente acha que, né, tudo é muito grande, tudo que a gente sim, está sentindo é muito grande por causa da influência hormonal, mas a gente não percebe naquele momento. Quando passa, quando a gente vira adulto, é que a gente vai entender, entender, sim, né, se compreender, se analisar mais como é uma coisa que passou, graças a Deus, e agora a sim. gente pode analisar Analisar, melhor sim, e ajudar, né? sim. Ajudar nossos filhos que estão chegando nessa fase, ajudar nossos amigos e os adolescentes do mundo todo. É, verdade. E aí, para a gente começar, eu queria um pouco que você falasse um pouco sobre como foi essa sua experiência, como a gente vai falar sobre essa fase da adolescência e tudo, e analisar esses problemas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a sua adolescência, como é que você se viu agora, né, depois, nesse momento, como foi para você essa experiência, né, assim. Pronto, eu vou tentar fazer o link de sempre do que eu vivi, da minha experiência, e aqui com a associação, né? Sim, E como ela me ajudou. É, aqui na comunidade, quando eu morava aqui, eram outros tempos, era diferente, não parece, mas graças a Deus sim, envelheci muito bem. O tempo me fez bem. E aí eu me lembro que eram tempos que a gente saía no rezado, saía nas casas de madrugada. A gente ficava até tarde conversando na praça sim, e a gente tinha muita energia para gastar. Não tinha tanto acesso a equipamentos esportivos, por exemplo, mas a gente se envolvia com as atividades de teatro, de brincadeira. E eu fui uma adolescente muito problemática, viu? Foi uma montanha-russa a minha adolescência, mas tinha essa rede de apoio comunitário, da associação, dos amigos, da família. Aqui, onde eu batesse para me esconder, eu fugia muito de casa. Onde eu batesse na porta para me esconder, eu era acolhida pelas pessoas da sim. comunidade, pelos familiares, ou só pelos pais dos meus amigos. Esse vínculo que eu criei na comunidade com os amigos foi muito importante. E é uma fase assim que a gente está tentando se entender, se compreender, a gente olha no espelho, É, a gente está com fase de mudanças e tem aquela história de ter um padrão, né? Um sim. padrão de beleza, um padrão corporal que as pessoas esperam que você tenha e de repente você Você não não. pode Sim, se ver, ou então o que você está vendo não condiz com a realidade, né? sim, Tinha muito essa questão na minha época de anorexia, hoje em dia a gente vê muito vigorexia, né? A pessoa sim. tá lá buscando um corpo perfeito e às vezes não entende. Depois de muito tempo você entende que não existe Que não existe. esse corpo Sim, perfeito. E aí na sua vida você pode se envolver com muitos problemas, né? Que são sim, inerentes da adolescência. Né? Eu até alenquei aqui sim, alguns problemas comuns que todo adolescente pode passar, sim, pode se envolver. Vou citar aqui que é justamente a baixa autoestima, por causa sim, por razões hormonais, né, alterações hormonais, falta de amigos ou isolamento social, né? Você vê tanto hoje em dia, tanto que a gente se expõe nas redes sociais e de repente aquele adolescente está só lá no quarto, né? Não está se envolvendo com a sim, comunidade. E aqui não, a gente teve essa sorte, eu tive o privilégio, né, de nascer nessa comunidade e ser acolhida por pessoas que gostam de socializar, de ir na praça, de conversar, sim. né? De ter essa interação, E né? isso, de ter Com os essa outros integração e adolescentes. de criar esses momentos para que os adolescentes participem, Sim, né? Criar festas, né? Festividades, festinhas, que na minha época era muito comum. sim, Qualquer
aniversário surpresa, qualquer aniversário surpresa batendo na porta de manhã, era bom. Era Assim, uma coisa que mantinha a gente unido, né? unido, sim. E Ah, acaba que realmente tinha, tinha uma interação maior, né? Hoje em dia, sim. por conta desse mundo virtual, acontece que as interações também se tornam virtuais, infelizmente, né? Muitas vezes não tem esse laço. Isso, não tem um vínculo real. Ou quando você vê só números, eu estava falando para você, Sim, né? Que a gente sim. Que a gente traduz também muitas tava, coisas em a gente números. também tava conversando antes, tá? A gente aqui tá conversando antes e aqui a gente tá só falando pra Só no vocês. bate-papo É. legal, né? Eu disse a você que a gente gosta de traduzir muitas pessoas em números, mas são pessoas, né? Sim, São crianças, adolescentes e adultos que estão ali na vida interagindo. Tem as pessoas estatísticas, né? O pessoal sim. gosta muito de olhar para números, números de acidentes de trânsito, número de jovens que estão começando muito cedo no tabagismo ou no alcoolismo. Mas são pessoas, tem toda essa interação que eu falo de você não olhar você e ver que você é só um número, né? Ver que tem um ser humano com Sim. toda uma complexidade, né? E aí eu alenquei a questão de bullying, pressões sociais na escola que estão esperando de você, estão esperando do adolescente que ele tome uma decisão que vai influenciar, impactar ele para o resto Na da vida vida, dele, assim. né? Criar uma expectativa, né? Criam expectativa na cabeça do jovem, do adolescente que está passando por tantas transformações, mas às vezes a gente adulto migra de profissão, muda Sim, de cidade, a gente está em constante aprendizado. Eu sim, penso muito assim que a vida é didática e se você está aprendendo o erro é inerente ao aprendizado, não é? Você sim. aprende um conteúdo na escola, ele passa uma atividade, umas questões e você não pode errar. Então, na vida também é assim. Se Também é você assim, está sim. aprendendo a viver, se a vida está lhe passando um aprendizado, o erro é inerente. Sim, A gente julga tanto, né, nessa cultura do cancelamento. sim. Você, às vezes, é interpretado por né, Uma fala, por né? uma fala, por um momento. Ninguém analisa a sua trajetória inteira para lhe entender, né? E aí, a questão do bullying, né, que a gente tem que superar, né? Na escola ou mesmo no ambiente de trabalho, que é assédio, né? Ele se traduz. Se Sim, você não consegue superar o bullying no ambiente escolar, quando você cresce, que você vai para o trabalho, para o ambiente de trabalho, ele se transforma em assédio, né? sim. E justamente falar e levar esse questionamento, falar e levar para as pessoas, conseguir ter esse momento aqui que vocês estão tendo esse momento aqui, criaram esse momento tão importante, se o adolescente vai chegar para ele, ele vai entender, né? Olha, Sim. passei por isso, estou passando por isso. É muito importante que ele consiga se ver, se traduzir, né? Sim. A partir desses momentos, né? Isso. Aí eu alenquei também problemas comuns que são vícios, né? Vícios de repente chegam na vida adulta. Às vezes a criança ou adolescente é vulnerável, em situação mais vulnerável, ela vê na família dela, no seio da familiar, aquele problema. E se ela não consegue superar de repente, ou não consegue ser ajudada, não tem muito vínculo, ela leva isso para a adolescente, se torna um problema e vira um ciclo. E quebrar ciclo, né? Quebrar esses ciclos que viciosos, né? Que o É pessoal muito fala muito, difícil, né? não é difícil, tem uma dificuldade, mas não é impossível. Eu acho que com a rede aqui ajudando, eu acho que é muito possível. É, Eu mesmo consegui sim, superar e vencer muitas barreiras aqui, o pessoal da comunidade, né? Sou conhecida por todo mundo, até eu nem falei, né? O pessoal aqui me conhece por Cotinha, né? Meu apelido, sim. um apelido muito carinhoso da infância. E que aí eu levo aqui da comunidade de uma forma, né? Que eu abraço, né? Apesar de ter me mudado, eu sempre convivo aqui, né? É, Com você vocês, sempre tá sempre venho, engajado meus familiares aqui, moram aqui. sim, Eu gosto muito aqui da comunidade, sim. dessa característica. A gente participou aqui, eu me lembro de um fórum que teve, fórum da infância Da e da adulto. infância, foi, Isso. sim. Aí a gente estava discutindo justamente essa era a característica aqui da comunidade, de ter uma cultura de paz, que a gente não via nos outros bairros de Limoeiro, né? E aqui na comunidade você vê, você acompanha o crescimento e o desenvolvimento da criança, do adolescente. E a associação faz, faz esse vínculo. É muito importante você ver que você conhece as pessoas, você vê a vida delas,
passa pela adolescente, vira adulto, cresce, se desenvolve, constitui uma família, vai para o mercado de trabalho e de repente chega na velhice e você também continua, né? Sim, Continua esse vínculo. Acho muito importante essa iniciativa de vocês. sim. Aproveito até para parabenizar. Obrigado. E aí, pegando esse vínculo, esse gancho justamente dessas problemáticas que você apontou, que tanto servem para a sua época como para o de hoje em dia, né? A gente agora faz uma pergunta justamente sobre isso, que é como é que você vê hoje em dia essa questão da adolescência? Você que também passou por essa adolescência na comunidade, mas você como guarda municipal também, né? Que a gente acabou nem falando aqui também. Como é que você vê essa situação, essa análise desses problemas em Limoeiro, assim, nessa nova realidade dos adolescentes? Você também tem filhos adolescentes, né? Então, Sim. muitos problemas ainda continuam, infelizmente, mas quais você aponta assim para dizer não, mas esse problema ele é mais pertinente, entendeu? Sim, sim, é verdade, né? Tem um ponto comum, né? Sim, Do meu trabalho, eu digo, parece que a modernidade e o acesso que a gente teve à tecnologia não deu conta de superar tantas problemáticas, sim, né? Por exemplo, né, acidente de trânsito, por exemplo, né, que a gente vê que não envolve só o adolescente, envolve toda uma dinâmica social, sim, né? As pessoas precisam de mobilidade para chegar nos seus locais de trabalho, na escola, para onde quer que ela vá, ela tem acesso às vias públicas. E aí a problemática de tanto envolvimento de jovens e adolescentes em acidentes por sim, imprudência, por negligência. Eu digo muito assim, eu penso muito assim, né, na minha prática de trabalho. Você tem aqui o início da sua vida e o desenvolvimento até o fim dela, né? E às vezes você quer apressar, né? E você quer apressar, quando você apressa, você não consegue enxergar essa lógica. Mas se você apressa esse processo de desenvolvimento, onde é que você chega? Onde é o ponto de chegada para todos nós? Né? O fim da nossa vida? sim, E você quer chegar lá tão rápido assim, né? E acaba que você pode encurtar esse processo. Se você vai muito rápido, se você não respeitar as leis de trânsito, você vai muito rápido, porque a velocidade, meu amigo Rock, né? Você conhece o Rocco Demuth, ele fala muito que nas postagens dele que a velocidade influencia diretamente se o desenrolar daquele acidente, se ele vai terminar ali ou se ele vai ter continuidade para lhe dar uma oportunidade de viver mais e melhor. Infelizmente é muito pesado um tema, né? Mas é muito necessário, porque para o adolescente a gente fala para ele, vá com cuidado, coloque um casaco, leve um guarda-chuva, vai chover, tenha cuidado, meu filho, com quem você vai se envolver, com quem você anda. Né? Quando a gente está nessa vivência, porque eu fui jovem adolescente, era chatice, gente. nossa, É chato. O adolescente, o adulto para o adolescente é chato. Parece que a gente vive falando coisas chatas, né? Meu filho mais velho fala muito, chegou nessa fase, viu? Chegou nessa fase que ele é quem sabe de tudo, que eu sou chata, viu? Menino, é trabalhoso, porque é um assunto que é sério, né? E que a gente quer dar atenção porque a gente quer ver o pleno desenvolvimento, né, dos nossos adolescentes na sociedade. Mas aí, se ele não segue essas regras, se ele não segue é, questões básicas, né, de limite de velocidade, acaba que já é uma problemática para o município, para todo mundo, que envolve toda uma comunidade. As pessoas não param para pensar. Né? Um acidente de trânsito para ali aquela comunidade, o pessoal, aquela dinâmica ali. envolve tudo, né? Desde Envolve a todos, família todos. até a Vai para o comunidade, hospital, até o hospital, né? você vai para o hospital. E aí é chato discutir, infelizmente, mas é uma coisa tão importante, né? Sim, Que a gente leve para a cabeça de cada um, que cada um tem a sua responsabilidade, leve para a sua vida, se responsabilize, né? Porque todas as ações têm consequências, sim. não é verdade? E assim, eu estava até comentando com os meninos que é muito cultural essa questão de relação adolescente com o trânsito, né? Aqui a gente, por exemplo, a gente é ensinado que desde criança, assim, você tem 12, 13, 14 anos, é muito comum você ver adolescentes passando, às vezes de moto, ou os pais ensinando. E assim, não tem uma certa instrução, porque ele não está 100% desenvolvido ainda, mas nem tem uma certa instrução de como fazer aquilo. Às vezes a pessoa é muito afoita, principalmente nessa época, a gente é muito nem aí.
E aí acaba que realmente acontece algo pior. E quem vai ser responsabilizado é justamente os pais, por aquela criança não ter o plano de desenvolvimento ainda para responder pelos próprios atos, né? Isso. Então é muito comum isso, é muito cultural, né? Como a gente vê desde muito adolescente, você já ser ensinado a andar de moto até essa questão do trânsito, né? Mas sem a instrução. Isso. É, a prática. Tá, não. Tá, essa que descarregou, hein? O meu tá? Tô Tá. falando. Mas será que pega? Liga aí. Tá ligado. Sim. Aí, pegando além desse gancho do trânsito, né? Sim. Eu falei de ser cultural essa questão das crianças e adolescentes serem ensinadas a... Sim, sim. Né? Acho que para além de ser cultural, é uma problemática social, porque nosso município não tem transporte público. Sim. Né? Além dos ônibus escolares, nós não temos uns ônibus que façam linha, Sim. né? Público, transporte público, acessível a todo mundo. Que, inclusive, aqui, né, foi urbanizada a comunidade e não alcançou todas as vantagens que tem de uma área urbana, que deveria ter, né? Os transportes coletivos, nós temos ainda pau de arara, né? E são todos muito comum, né? particulares, Sim. não tem transporte público. Aí, eu acho que é para além de ser essa questão de cultural, é uma necessidade, né? Nós temos veículos ciclomotores que não precisam de habilitação, né? Para as cinquentinhas, as famosas Sim. cinquentinhas, Inclusive né? eu tinha Que não uma. precisa de habilitação. Eu tinha uma, era Tinha. ela. Tinha. Eu amava a minha. Aí a gente vê, quando a gente vê uma pessoa idosa, né? Vem o etarismo, o pessoal, o velho não sabe andar na cinquentinha, não anda nem direito a pé, Sim. anda com a bengala, não sei o quê. Os adolescentes, os jovens vão julgando. E eles? Você é o que não olha para Não, si pra si mesmo, né? mesmo, sim. Mas em tudo, a gente tem que se responsabilizar. O pai e a mãe do adolescente devem se responsabilizar. Você deu um meio para ele se locomover mais rápido e resolver problemas, mas isso não quer dizer que não vai surgir outros Os problemas, problemas, sim. né? E é muito Exatamente sério, muito isso. grave. Se você precisa realmente se locomover com aquele veículo, mas tenha em mente, tenha consciência de que, né, você está exposto, você está exposto a riscos, né? Exatamente. E aí diminuir esses riscos, começa por falar deles, começa por levar para o adolescente essa questão de que ele tem que se responsabilizar. Gente, um colega meu sofreu um acidente, todo mundo tem um caso para contar de acidente. Sim. Todo mundo o Rio de Janeiro, todo mundo tem um caso para contar de assalto. Aqui, todo mundo tem um caso para contar de acidente. Não é verdade? É verdade. Um primo, um parente, ou você, ou seu irmão, ou seu pai se acidentou. Aí perdeu um membro, perdeu uma perna, gente. É muito grave, é muito sério. Sim. Sofreu uma concussão na cabeça. Ai, gente, passou aquela experiência no hospital sem saber os gastos médicos, gente, que o município, que o estado tem para tratar. É um direito da gente, sim. Mas olha como nós estamos utilizando o nosso direito, né? Olha só, da pior forma Da pior possível. forma. Com sequelas e consequências para o resto da vida. E sem contar os danos psicológicos, né? Porque ainda tem essa problemática. Às vezes, para além daquele dano que você teve físico, ainda tem o dano psicológico, tanto da pessoa que sofreu o acidente, quanto da família que vai precisar estar ali, os amigos, enfim, né? É uma problemática tão importante de hoje em dia que os recursos estão sendo direcionados para a educação do trânsito. O pessoal vai fazer reciclagem, o motorista vai fazer reciclagem. O Sutran aqui, nossa Superintendência de Trânsito aqui, o órgão responsável pela municipalização do trânsito, tem investido muito. Blitz educativa, salas de aula voltadas para as pessoas que querem aprender mais sobre as leis de trânsito, para ter a garantia de que vai ser seguro o seu trânsito, que não vai trazer risco para as pessoas. Para ter essa garantia, é preciso também investimentos, né, na área. E aí você vai ver, olha, os recursos estão sendo direcionados para essa área, tem que ter um link. Por quê?
Por quê? Porque está tendo muito Muito, acidente, sim. né? E aí a solução que eles têm encontrado é... Porque para qualquer projeto de vida que você tem, a educação começa com a educação, Sim. né? O efetivo, o sucesso só vai ter a partir da educação. E aí você tem que ter esse estado de levar para o adolescente. Olha, se está tendo tanto investimento assim na área, é porque tem alguma coisa aí, né? É Tem porque algum problema, tem algum né? problema para ser solucionado. Levar essa discussão, levar para os amigos, levar para a sua família, para a comunidade. Aqui, há anos atrás, a gente sonhava que ia ter um calçamento, uma placa de trânsito. Nem É algo muito sonhava. irreal, né? Na capital das bicicletas, né? Né, não? Limoeiro do Norte, na capital das bicicletas. Agora a gente tem que pensar estruturas que dê acesso às pessoas. Ciclovias, pensar investir mais nessa área, ciclovias, para respeitar. No trânsito é assim, quando você sai do seu veículo, você é o quê? Pedestre. No trânsito, todos nós somos pedestres, né? Sim, Quando você sai do seu veículo, você se torna um pedestre. E aí, por que que quando você entra no seu veículo, você não consegue pensar em respeitar o outro que você quer ser respeitado também, né? sim. Mas aqui na comunidade era uma coisa que se eu viajasse aqui para o passado para contar como é que está hoje, as pessoas não iriam acreditar. Não, não é possível acreditar que tem um calçamento, que tenha nome de rua, que tenha placa, de repente uma rotatória Sim, para melhorar o o trânsito, né? trânsito. E isso quem vai dizer somos nós, as necessidades que nós precisamos para amenizar os casos. Limites de velocidade, né? Com a chegada do calçamento, né? Com a reforma do calçamento até o Bichopar, a quantia de trânsito que aumentou também a imprudência das pessoas. Quando era carroçal cheio de buraco, quem era que ia Quem andar queria 60, 100 ir. km por hora? É Mas não é verdade. porque a modernidade chegou que vai trazer as soluções para todos os Sim, problemas. A solução vai partir de nós, sim, é né? verdade. E já foi feito para que tenha uma melhora na vida das pessoas, né? Só que as pessoas têm que entender também que tem que fazer a sua parte, né? Para Isso. poder se tornar algo saudável. E aí, ainda nessa questão dos adolescentes que a gente estava falando um pouco, você viu, você vê que a comunidade olha para esses adolescentes, assim, a gente já falou muito sobre essa questão do trabalho da associação, que a gente realmente trabalha muito nessa área do adolescente, da criança, desde a da primeira infância até ele sair daqui quase um adulto, né? A gente fica com jovens até 24 trabalhando assim, monitorado, que a gente fala, e atua na comunidade também, né? Então, assim, como é que você vê esses programas, até mesmo na questão do seu trabalho, que você também já comentou que faz trabalho voluntário, né? Sim. Para esses adolescentes, como é que você vê isso? Como é que você vê o que o município, né? A comunidade, o município faz, que você percebe, assim, de ajuda? Sim. Eu acho que eu percebo assim, claro, ele vê a necessidade. Se o município é composto de cidadãos, né? O Sim, município é composto de cidadãos. E aí a gente tem que ver quem são esses cidadãos, conhecê-los. Aí tem crianças, aí fazem políticas públicas voltadas para sim, crianças, creches. Aí temos adolescentes, vamos desenvolver políticas voltadas para o desenvolvimento do sim. adolescente, voltadas para o adolescente, para que entregue-se cidadania para ele. Né? Inclusive, sábado, agora está voltando as atividades do NUCA, não sei se você Sim, do conhece, Lucas, sim. Núcleo Adolescente. Eu participei quando eu era Foi? adolescente também. Olha aí, todo mundo tem uma história para contar, né, de participação. Sábado estaremos voltando às atividades e eu participo lá com eles voluntariamente, né, dando palestra, conversando com eles quando tem uma temática assim mais séria. Mas o pessoal gosta de me chamar, gente. O pessoal gosta de me chamar quando tem uma temática Mais mais séria, séria para né? tratar. Eu que tanto uso o lúdico, me inspiro no lúdico para levar conteúdo para os adolescentes e crianças. Sábado vai estar voltando, vai ter reunião lá na assistência, então estamos organizando a rota de pegar os adolescentes que Sim, participam. E aí é um exemplo que eu uso de iniciativa, né, que eles participam daquele programa do selo Unicef e realizam os encontros trabalhando temas com os adolescentes. Eu acho que teve uma iniciativa, se eu não me engano, que foi de criar e reavivar o Conselho Municipal da Juventude, com sim, uma programação inteira, criada só para os adolescentes, para entendê-los, para ouvi-los, né, que a gente tem que chamar eles para discussão, entender e ouvir eles, saber quais são as demandas deles,
para que seja proposto. E foi proposto pelo Poder Legislativo. Só que passou um tempo desativado. E aí recriou-se, tem que ter no município a Semana da Juventude. Sim. Inclusive eu participava do conselho. Eu me levava até aqui. Eu também participava do Conselho de Juventude. Na época, os jovens daqui também se uniram para que seja efetivado, porque tem que ter no município, e era algo que não tinha ainda. Tinha no papel dizendo que era para ter, mas não tinha sido efetivado, né? Aí a gente fez toda aquela seleção para quem vai participar do conselho, e aí, justamente por conta que veio a pandemia, né, em 2020, esse caso ficou de lado. E aí não foi reativado anos depois, né? Então é realmente algo que, assim, quem mais percebe os problemas do que você está sentindo, do que você está vendo, seriam os adolescentes, né? O Nuca, eu lembro muito, assim, com muito carinho do Nuca, porque a gente é um espaço onde você é ouvido, né? Isso. Então, quando tem pessoas trabalhando junto com o Nuca, adultos, que sabem ouvir os adolescentes, é muito importante, né? Porque quando você é adolescente, assim, você às vezes é apontado como descompreendido, né? Então, quando alguém se interessa naquilo, alguém, tipo assim, vai ali para participar, você, no caso, vai fazer um trabalho voluntário, tá ali disposto a ajudar, é muito mais fácil, né? E até identificar os problemas, né? Porque eles vivem aqueles problemas, né? Isso. E a gente tem que ver no município cada vez mais se o município é composto de cidadãos. E os cidadãos têm essa composição, são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. E aí a gente tem que abrir espaço para que sejam criadas soluções, sejam ouvidos todos esses cidadãos. Se nós temos adolescentes e jovens, nós queremos criar política, nós devemos criar políticas para eles, para desenvolver eles, para ajudá-los, né? E entregar para eles qualidade de vida. Sim. E aí, ter esses espaços que consiga acolher ele, para ele ser ouvido e a gente possa entender as necessidades deles. O NUC é muito importante, é a iniciativa do município. O Conselho Municipal da Juventude, temos que botar para frente, exigir e cobrar dos governantes que eles realizem essa Semana da Juventude, que é até, se é uma coisa que vai acontecer por ano, vamos combinar aqui de ter metas. Nós temos metas, nós temos números do município. Se nós estamos tendo essa problemática de acidente de trânsito, essa semana eu estava fazendo um curso de formação e aí a gente viu, para diminuir o número de mortes por trânsito a cada 100 mil habitantes, até 2030, é uma meta. Então, a gente tem que pegar essa coisa que é nacional e vamos fazer umas pequenas metas aqui para o município. Vamos tentar reduzir, porque foram apresentados números até de redução de acidentes, mas como estava muito centralizado, eles aconteciam muito centralizados, o pessoal não viu que foi para a zona rural, foi para distante do centro, foi monitorado o centro. Eles foram apresentados até no hospital regional aqui, pelo núcleo de estudos lá de trânsito. Como ficou descentralizado, e aí a gente tem que ver caso a caso, né? Porque aqui foi aumentar. A sensação que a gente tem é essa, que aumentou aqui, porque descentralizou. Lá na sede do município, a gente não tem essa noção, a gente parece lá, quando a gente olha os números só de lá, a gente tem essa falsa sensação que diminuiu, mas não foi porque descentralizou. Agora, os acidentes acontecem muito nessas áreas rurais, né? E às vezes nem é feito uma ocorrência daquilo, né? Às vezes não é contabilizado aquele acidente. Só é contabilizado se vier o profissional, né? Sim. Às vezes acontece um acidente, cada um vai para casa, vai para o hospital bem depois, não aciona um serviço mais especializado, né? Quando não é especializado. O número só entra realmente lá no hospital, quando você faz, né, o registro lá, ou na delegacia faz um registro de boletim de ocorrência, porque existem crimes de trânsitos, né? E no hospital, quando você faz o registro lá do atendimento. Se você for para casa e se você procurar o serviço só bem depois, não é contabilizado. E aí entender esses números, sim, os dados são muito importantes. Mas se já faz parte da nossa vivência, né? Vamos nos organizar mais. Aqui, a comunidade, eu parabenizo muito pela iniciativa e eu acredito que vai surgir bons frutos, né? Para que a gente crie essa solução.
gente não quer criar números, né? Porque senão vai ser só mais um número ali, só mais uma estatística e o que a gente devia fazer, que era realmente solucionar, às vezes a gente Isso. não Porque faz. tem as pessoas que estão por trás do número. Você é um adolescente, é um jovem, é um adulto, é uma criança ou é um idoso. Você é um ser humano, Sim. né? A sua essência de ser racional. Você é um ser humano, então você está por trás daquele número. E o que está sendo criado de política que atenda às necessidades, né, e a boa convivência e desenvolvimento são para seres humanos. A gente fala tanto em humanização, né, dos serviços, das coisas. Eu fico me perguntando sempre para tentar evoluir na coletividade, não buscando aprendizado, não buscando coisas que vai me deixar cada dia mais egoísta. A gente está tão fechado e egoísta, mas pensando na coletividade. O que eu posso fazer na minha praxis, no meu trabalho, para humanizar? A gente fala tanto. E em que ponto a gente se desumanizou, gente? Em que ponto a Isso é o gente mais deixou de ser preocupante, humano? né? É muito preocupante. Eu acho que a gente precisa se unir, né? Quando a gente está vendo uma problemática, quando a gente consegue enxergar e consegue levar essa problemática para ser discutida e buscar uma solução, a gente está se unindo em prol, né? De uma coisa que é comum, que é justamente ser humano, né? Sim, exatamente. Então, gente, eu queria muito agradecer a presença de Suelen aqui, né? Cotinha, também conhecida na comunidade. Agradecer muito a presença dela e dizer que agora eu deixo esse momento em aberto. Se você quiser mandar alguma mensagem, ter alguma palavra aqui para os nossos telespectadores, eu deixo esse momento em aberto para você estar livre. Ah, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Não esperava de nenhuma forma, porque Foi surpresa. menino destravou memórias afetivas aqui que eu tenho com a associação, viu? Lá das profundezas, viu? Do fundo do meu coração, sou muito grata por tudo que eu recebi aqui de educação, de respeito. Parabenizar vocês, dizer aos telespectadores que acompanhem, que é uma iniciativa linda demais de se ver, com tanta coisa ruim que a gente vê, né, no mundo, na internet. Essa semana, o Instagram a página da escola dos meus meninos foi hackeada, e aí postaram conteúdo adulto e a comunidade lá escolar era só de crianças e adolescentes que não tiveram nem como se prevenir, não, a gente não teve como impedi-las de ter acesso àquele conteúdo, porque ninguém esperava, né, de maneira nenhuma. Mas se vocês estão criando esse conteúdo aqui e discutindo coisas importantes não é do mundo da fantasia, é da realidade local. Parabéns para vocês por levantar essa bandeira. Os telespectadores, eu acho que é um presente que eles recebem. Menino, 2023, gente. O pessoal não tem mais nada que dar. Olha aí os frutos, gente. Não é? E é isso, eu deixo essa palavra aqui para vocês, de realmente parabenizar. Gostei muito da iniciativa. Obrigado, gente. Então, quem puder curtir, se inscrever no nosso canal no YouTube, comentar, né, o que você achou. E dizer também que vai estar disponível alguns cortes desse nosso momento aqui do Instagram. Então, quem puder ir lá também no nosso Instagram, Associação Unidos, para conferir esses vídeos, a gente fica muito agradecido. E é isso, obrigado a todo mundo. Agradecer a meus meninos que estão aqui na produção, né, o Reginaldo, o Daniel, o Rico que veio aqui. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Tchau!